Quando você se acostumar só a resolver questão com técnica de chute, com macete, com eliminação, isso faz um mal terrível pra tua inteligência. E isso só vai ser revelado no dia da prova, sob pressão. Pedro Assad na área. Hoje a gente vai falar da ilusão de alto desempenho, tá? A ilusão de alto desempenho é quando você pensa que tá muito bem e no dia da prova sua nota despenca. Então tem um monte de gente que passa o ano inteiro tirando 160, 155 acertos, 150 a mais. E quando chega no dia da prova do Enem, quando chega lá de fato no dia da prova, isso cai para 130, 135, tá? Antes que perguntem, né, por que eu tô com isso aqui, foi ontem no jiu-jitsu, tá? Galera, nem sei como isso aconteceu, mas eu tava tomando um estrangulamento e ficou com essa marca absurda, né, de sangue pisado. Mas enfim, tirando isso, né, ilusão de alto desempenho é um negócio que precisa ser quebrado e você precisa descobrir se você se enquadra nisso para que você possa agir. Então ainda dá tempo de você resolver, tá? Ainda dá tempo de você ser aprovado em medicina, mas você não pode continuar iludido com o seu desempenho. E como é que você sabe que você está iludido com o seu desempenho? Por que isso acontece? Porque às vezes o teu método de estudos te induz a um desempenho falso. Como assim? Muita gente fala que é para estudar resolvendo questão. Ah, resolve questão, estuda por questão e assiste resolução de questão aqui no YouTube, né? Todo mundo faz isso, eu também já fiz. Não tem nada de errado em assistir resolução de questão no YouTube, mas tem um problema muito grave que surge dessas resoluções, que é o seguinte: quando você tá no dia da prova do Enem de fato, quando você tá com a prova na mão, você tem várias e várias e várias questões e você não sabe qual é o assunto de cada uma delas. Você vai chegar lá no dia da prova e, sob pressão, você vai se deparar com uma prova inédita na sua frente, com questões que você nunca viu antes. E quando você olhar para uma questão, você vai identificar, porra, a questão aqui é de eletrodinâmica, porque eu tô vendo aqui um circuito, tô vendo aqui os resistores. Agora, o método que tu vai escolher para resolver aquela questão é uma coisa que você tem que decidir na hora. Você concorda comigo? O método que você vai escolher para fazer aquilo ali, você decide na hora. Então, quando você olha para uma questão de eletrodinâmica, você pode fazer ela de várias formas. Talvez você tenha que usar a primeira lei de Ohm. Talvez tenha que usar a primeira lei de Ohm no circuito inteiro, ou só em um resistor. Talvez você tenha que usar a segunda lei de Ohm. Talvez, na verdade, você tenha que calcular a potência. Então, você tem vários caminhos para você resolver aquela questão, e muitos deles são ruins, muitos são enganosos. Então, a primeira etapa para você resolver uma questão na prova é o processo de tomada de decisão. Você precisa tomar uma decisão. E o aluno que estuda assistindo resolução de questões, ele pode ter, e frequentemente tem, sua capacidade de tomada de decisão lesionada. É a doença do aluno de alto desempenho. Ou seja, você tenta fazer uma questão. No simulado você vai lá e faz uma questão. Você vai conferir a resolução. Na resolução, o professor, o erro é do professor. O professor já começa a questão te dizendo como que ele vai fazer. Galera, nessa questão aqui é muito simples, a gente só precisa aplicar a primeira lei de Ohm e a gente vai achar a resposta. O problema é que isso tira a tua capacidade, não te treina para tomar decisão sob pressão na hora da prova. Então o professor começa uma questão de geometria e ele fala assim: galera, que questão de geometria? Lê o enunciado da questão inteiro, e aí quando ele terminou de ler o enunciado, ele fala assim: essa questão aqui é muito simples, galera, basta a gente usar a fórmula do volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Aplicando aqui a fórmula, substituindo, a gente acha a resposta. Mas lá na hora da prova, tu tem que entender que quando tu vê essa questão, quem te disse que você vai pensar de cara em usar a fórmula do volume da esfera? E talvez, na verdade, você não tenha que usar, talvez você precise decidir ir por outro caminho naquela questão. E aí lá na hora você vai ficar nervoso, lá na hora você vai ficar confuso, você vai ficar tentando decidir o que você vai fazer, e isso começa a te sobrecarregar na hora da prova, começa a te deixar emocionalmente cansado. Como que você evita isso? Como que você evita que o seu desempenho seja um desempenho mentiroso? O que é um desempenho mentiroso? É o desempenho do aluno que está fazendo as mesmas listas de questões, as mesmas provas antigas, e ele assiste a resolução daquilo ali, e no que ele assistiu a resolução ele fala assim: entendi o que o professor fez. E olha que às vezes nem entende. Mas esse vídeo aqui eu tô falando da pessoa que entende. Aí você fala assim: entendi o que o professor fez. Beleza. Aí você olha para aquela questão e fala assim: agora eu sei fazer. Beleza, daqui a pouco você faz de novo aquela mesma prova, você fala assim: já tô batendo aqui 155 acertos nessa prova.
né? Ou você faz uma prova muito parecida, você pega uma lista muito parecida e fala assim, já estou acertando isso aqui. Só que você acabou de ver o professor resolver uma questão praticamente idêntica àquela ali e ele mostrou o método de resolução dele. Só que lá na hora da prova você vai bater de frente com questão inédita, com questão que não tá dizendo como que é pra você fazer e você vai ter que decidir como que é pra tu fazer. Você tá entendendo? A ilusão de alto desempenho geralmente não é sobre você saber executar a questão. É sobre você não estar acostumado a decidir o que fazer nas questões sob muita pressão. E aí lá na hora você começa a ter problemas por causa disso. Como que você evita que isso aconteça? Sempre que você estiver diante de uma questão, você precisa buscar resolver ela por vários caminhos possíveis ao mesmo tempo. Você precisa olhar para uma questão de função do primeiro grau e você precisa tentar resolvê-la por regra de 3, precisa resolvê-la pela lei de formação, precisa resolver ela achando o coeficiente A por meio da variação do Y sobre a variação do X, quem sabe função do primeiro grau sabe do que eu estou falando, né? Aí você precisa depois tentar resolver por sistema e você precisa se treinar para pensar assim, de todas as formas de resolver essa questão, qual é a melhor? Qual é o raciocínio mais rápido? Em que casos eu devo testar as alternativas? Em que caso eu não devo testar as alternativas? Para pensar, quantos professores não dão aula desse jeito? Ele mostra a questão e fala assim, galera, nessa questão aqui, a gente tem que testar as alternativas. É só testar aqui, olha só, essa aqui não funcionou, é essa a resposta. E aí ele chegou na resposta. E você pensa que ele te ensinou, você fala assim, aprendi. Mas, na verdade, ele só te ensinou a fazer aquela questão daquele jeito, testando as alternativas. Mas e as formas mais difíceis de fazer a questão? E as formas mais braçais? Você também precisa saber. Porque lá na hora da prova, quando você tem o domínio de vários caminhos de resolução da questão, você consegue, de maneira muito ágil, escolher qual é o caminho certo. Entendeu? Agora, quando você se acostuma a resolver questão por macete, quando você se acostumar a só resolver questão com técnica de chute, com macete, com eliminação, isso faz um mal terrível para a tua inteligência. E isso só vai ser revelado no dia da prova, sob pressão. Porque tem questões que não saem com macete, não saem com técnica de chute, tem questão que não sai com eliminação. Tem questão que você precisa decidir fazer a questão braçalmente mesmo, da maneira mais trabalhosa. Enquanto que tem questões que, na verdade, precisam sim da técnica de eliminação, precisam da técnica de teste. Como que você então fica apto a fazer a prova? Você precisa ser treinado por um professor em todas as maneiras de resolver todas as questões. Quando você fizer uma questão, você só pode dizer que você tem domínio daquela questão, que você realmente sabe aquela questão, quando você consegue explicar o raciocínio da questão. Você tem que saber dar aula sobre as questões que você faz. Se você não está apto a dar aula sobre aquela questão, você não tem domínio sólido bastante nela. E se você não tem domínio sólido bastante nela, quando chegar o dia da prova é que isso vai ser revelado, porque é no dia da prova que a pressão incide sobre você. E se o teu desempenho era um desempenho de cristal, era um desempenhozinho montado, num ambiente controlado, quando chega num ambiente muito agitado, que é o ambiente da prova, esse desempenho quebra. Então é melhor você construir um desempenho robusto, um desempenho de fortaleza, que é o desempenho daquela pessoa que todo assunto que ela sabe mesmo. Toda questão que ela sabe fazer, ela sabe dar aula sobre aquela questão. Foi assim mesmo que eu construí a minha preparação, por isso que eu sou aprovado em medicina todo ano, e é esse tipo de coisa que eu vou te transmitir, se você quiser, se você está muito interessado em ser aprovado em medicina, no evento gratuito Operação Medicina 2024. O link está aqui na descrição, beleza? Caso você tenha interesse em passar 3 dias comigo num curso gratuito de reta final para o Enem, para você aprender todas as técnicas de estudo mais avançadas que existem, tudo que pode levar alguém para uma subida monstruosa de desempenho na reta final, você pode se inscrever gratuitamente, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo e for do teu interesse também, você pode se inscrever no canal, curtir ele e até a próxima. Vejo você em breve. Eu sou Pedro Assad e eu tô sempre contigo. Vamos nessa!